O RZTR anunciou uma venda aí de mais de 112 milhões de reais de uma fazenda que eles investiram e conseguiram obter um lucro gigantesco. Esse lucro obviamente vai ser distribuído para o cotista. E o Betal seguem com problemas de inadimplência em relação à Serpasa. Mais um mês a empresa deixou de pagar os juros que eles têm que pagar todo mês. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender o que de fato está acontecendo em cada um e para saber se ainda vale a pena investir nesses dois fundos imobiliários. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar. RZTR, pessoal, notícia muito boa para quem é cotista, teve venda. Eu vou mostrar um fato relevante para vocês já. E vamos lá. Hoje está custando cerca de 100 reais. Esse fundo subiu bastante depois do anúncio da venda. Quando a gente olha nos últimos 6 meses, ele vem subindo bastante. E que a gente vê que era um fundo aí que chegou a custar até 81 reais aí. Quem pegou lá embaixo, eu comprei bastante cota desse fundo a um valor de 80 e tudo mais. E agora esse valor da cota deve continuar subindo ao mesmo patamar de quando eles distribuíam aquele valor de R$1 e pouquinho lá no passado. Só que agora a gente vai ter essa incrementação aí desse valor da venda, do lucro da venda da fazenda. O mínimo dele de 80 e a máxima de 105, um dividend yield de 11% e ainda está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de cerca de 3%. Aqui algumas informações importantes: o valor justo dele por cota é cerca de R$96, um fundo que está um pouquinho acima do valor patrimonial, tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão, então um fundo bem grande, 54 milhões em caixa e 90 mil cotistas, vem crescendo mês após mês, possui uma boa liquidez e aí o dividendo 85 e aí já anunciou que vai pagar 1,10, então essa cota aqui vai subir mais. Provavelmente deve chegar aí nos 120, 125 por aí, ou até mais, dependendo. Obviamente que o dividendo ainda fica longe do que ele pagava no ano passado, mas a gente vê que é um fundo que tem um potencial muito grande, principalmente com a venda dessas fazendas aí, consegue trazer um lucro muito grande pro cotista. Então vai pagar 1,10 aí no próximo mês, excelente. E aí o que eu tinha destacado com vocês, o fato relevante deles anunciando aqui que venderam a Fazenda Roma, uma fazenda que eles adquiriram pelo valor de 40 milhões de reais, investiram mais 10 milhões e aí conseguiu vender por cerca de 112 milhões, totalizando em um lucro de aproximadamente 73 milhões. Isso deu uma taxa de retorno de cerca de 44%, excelente taxa de retorno, e no total deu cerca de 6,68 reais por cota aí, que vai ser distribuído para os cotistas. Então os dividendos vão aumentar, excelente notícia. É um fundo colocando mais grana e é absurdo, né? Praticamente 100% de retorno no investimento. E aqui a gente chega no relatório, vamos dar uma passada aqui para ver o que mais que eles têm de novidade, além da venda dessa fazenda. Taxa de administração 1,25 é um pouco alta, também tem a taxa de performance, então um fundo cobra bastante em relação a taxas, mas o trabalho que eles fazem é excelente, então a gente acaba pagando essa taxinha aí. Aqui tem algumas informações importantes, como o número de ativos, que hoje está em 15, a avaliação mercado dos imóveis, então tá em mais de 3 bilhões aí, então tá bem acima do que o patrimonial é de fato dele. Prazo médio dos contratos são aí cerca de 8 anos e a taxa de arrendamento médio está em cerca de 12,59%, excelente. Aqui dá um panorama geral em cima de algumas coisas. Eu vou passar pelo preço das commodities e tudo mais, que é mais importante. A soja parece que tá querendo dar uma recuperada, vamos aguardar para ver. O milho segue sofrendo, o algodão também, esse mesmo papel do milho, sofre demais. Então, no momento só a soja que parece dar aquela recuperada. A gente vê a DRE do fundo, no geral, agora eles estão trazendo um acompanhamento mês a mês pra gente, isso é bom. Total de receita 10 milhões, tirou a despesa, o fundo dele teve um resultado de 84 e distribuiu 85. Vamos ver no mês que vem como que vai ficar essa DRE agora com a venda dessa fazenda. E aqui a gente vê quais são as fazendas que são responsáveis aí por estar trazendo um rendimento mensal pro fundo todo mês. A mais forte é a Paranatinga, então 27 centavos só dela. Teve a rentabilidade do fundo, ganha tranquilamente do CDI líquido, então excelente. E aqui tem alguns comentários. Eles fazem um comentário que lá em agosto, né, no relatório da Fazenda Roma, que eles estavam querendo vender já e de fato a venda aconteceu. E também tem essas fazendas Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2, eles adquiriram recentemente e que tem uma plantação de eucalipto lá, que eles vão realizar o corte e a venda desse eucalipto, vão fazer um investimento e provavelmente depois devem vender essa fazenda. Também ressalto que o fundo vai receber algumas parcelas de compra, então a estratégia do Sale and Leaseback do Buy to Lease, que eu vou explicar para vocês lá embaixo, para quem ainda não conhece, e também vai tentar adquirir mais fazendas. Isso no geral é o comentário, e o fundo deve continuar nessa estratégia de comprar fazenda, investir e revender por um valor mais caro, que é o que está dando muito dinheiro. E aqui tem as estratégias dele. E é basicamente essas duas estratégias aqui. A Sale and Leaseback, no geral, ele compra um ativo com desconto de um fazendeiro
fazendeiro, ele pega e arrenda essa fazenda para o fazendeiro que era dono, e no final do contrato o fazendeiro vai e recompra essa fazenda. Geralmente eles fazem esse tipo de coisa para o fazendeiro conseguir uma grana e tudo mais, para ter um capital de giro aí para poder estar investindo e conseguir um retorno maior. Então é uma boa estratégia. A segunda estratégia é que eles compram a fazenda de um terceiro, alugam para um segundo, para um outro fazendeiro, e faz a mesma coisa do sale and leaseback, mas aqui a gente tem um terceiro na operação, né? No final ele revende novamente a fazenda. E a buy to lease, eu acho que é a mais interessante de todas, que eles compram a terra, investem nela e aí depois eles vendem ela, né, com valor acima de mercado e tudo mais. É interessante demais. E a gente já viu que o fundo sabe utilizar essa estratégia, ele sabe o que tá fazendo, então tranquilidade demais. Aqui tem alguns riscos, que é o preço das commodities, então no momento que as commodities vão estar mais baixas, vai ter o risco, assim, de gerar uma inadimplência e tudo mais, mas é aquele negócio, caso gere inadimplência, o fundo já é dono da fazenda, então é só ele pegar e arrendar para outra pessoa. Então isso é tranquilidade. Liquidez dos ativos e risco climático, isso aí a gente tá no agro, né? Então fundiário, risco de invasão, alguma coisa do tipo, e ambiental, risco de fogo, alguma coisa do tipo. Mas no geral são riscos pequenos, não são tão grandes. Mas achei muito interessante a venda que o fundo realizou com o RIS aí, com a fazenda, né? Mas no geral eu achei muito interessante a venda que o fundo conseguiu realizar. Gerou muito lucro, o dividendo vai aumentar e a cotação já tá subindo bastante. E aqui a gente vê as fazendas e tudo mais. E aqui foi a fazenda que ele vendeu lá no Tocantins, fazenda muito interessante. E aí em breve aí o outro fazendeiro já vai começar a produzir. Interessante. E aqui é a outra, Monte Cristo, né? Que o fundo realizou a compra. Tem essa plantação de eucalipto que eles vão cortar tudo, vão vender e vão transformar aí em área agricultável. Excelente. E aí agora, pessoal, a gente chega no Betal. O Betal que vem sofrendo bastante em relação ao CRI da Serpasa, vem afetando um pouco os rendimentos, então vamos entender um pouquinho mais dessa situação que está acontecendo. Betal hoje custando cerca de R$ 86,40, tem um dividend yield de cerca de 11% e uma desvalorização de 14,14% nos últimos 12 meses. Então é um fundo que está sofrendo bastante, de fato ele não conseguiu se provar no mercado. Tem uma ideia um pouco diferente aí dos outros fundos, questão de silos de armazenamento e tudo mais, mas os CRIs que ele tem na carteira acaba atrasando demais esse fundo. Então, ele está bem descontado em relação ao patrimonial, cerca de 17% de desconto, o valor do justo dele é 104 e está custando 86, tem um patrimônio de mais 600 milhões, tem boa base de cotiça, a liquidez não é tão alta, mas ainda é aceitável, e aí o rendimento, né, 71 centavos. Vamos ver quanto que eles vão anunciar agora para outubro, mas se continuar com esses problemas de inadimplência, deve continuar diminuindo. Então o fundo pagou esse mês aí cerca de 71 centavos, acredito que seja um dos menores dividendos aí que ele pagou desde o seu início, então o fundo sofrendo bastante. E aqui no relatório, taxa de administração de 1,10, então baixa taxa de performance, quer dizer, taxa de administração, e também a taxa de performance que não tem, isso é excelente. Aqui alguns detalhes, tem cerca de 11 ativos no portfólio, uma duração média de 8,8 anos e contratos todos atípicos. Interessante essa ideia de contratos todos atípicos. E aí eles comentam também que aqui já começa, como eu falei para vocês, que o mês foi impactado pelo não pagamento da Serpasa, e aí para tentar gerar um impacto, né, manter a distribuição, eles fizeram uma venda aí de alguns CRIs para destravar a inflação acruada. Então fizeram um girinho e aí isso resultou em um ganho de capital de 600 mil. Então isso aí com certeza ajudou a manter um pouquinho da distribuição. É um pouco update da Confri aqui, que a Aqua Capital adquiriu novamente, mas que não é interessante pra gente. Falam aqui, atualizam a agenda da Serpasa, né, que não realizou o pagamento. Eles prometem que até o final de setembro esse pagamento ia ser realizado, então vamos aguardar no próximo relatório para ver como é que vai ser. Mas esse CRI dando problema demais. O problema desse fundo aí, esses CRIs que ele tem dão muito trabalho. Assim, se tivesse o dinheiro investido em outra coisa, com certeza o fundo estaria mais tranquilo. Aqui de logística e infraestrutura, aqueles mesmos comentários que eu sempre comento com você, que o Brasil é muito defasado, questão de armazenamento de grão. Olha só, um comentário importante de rentabilidade. Então, o fundo perde pro IFIX, pro CDI, perderia pro IPCA aqui também. Então, Betal sofrendo muito. É um fundo que a galera gosta de investir, mas eu sinceramente prefiro investir em empresa que trabalha com isso e não em fundo imobiliário. Até porque aqui eles não conseguiram se provar de fato no mercado. Tem várias empresas até que eu já trouxe aqui pro canal, como Kepler Weber, trabalha na mesma área e vem entregando bons resultados. Então, assim, não é válido totalmente investir nesse FI, se você tem uma empresa fazendo um trabalho excelente. Aqui o portfólio, a vantagem dele é que tem pouca alavancagem, cerca de 60 milhões, e isso traz mais tranquilidade. Mas é que eu falo pra vocês, não gosto do fato do fundo ter crise aqui. Acho que ele podia focar só nos imóveis, que com certeza traria um ganho muito maior pro fundo. E aqui o que eu destaquei pra vocês, questão do CRI Serpasa, que é cerca de 4 centavos no mês, então impacta bem. E aí esses ganhos de capital de CRI, que é o giro que ele faz para destravar a inflação acruada. E aí a gente vê que o fundo conseguiu esse mês aí 10 centavos. Então se o fundo não fizer esse giro, a cotação, os dividendos devem diminuir ainda mais. Então ficar de olho aqui nessa questão. O Betal é um fundo muito complicado. Aqui o pagamento, a DRE, né? Não teve um total de receita de 5 milhões, tirou a despesa, sobrou aí pro fundo 4,6, gerou então 78. E aí acumulou
acumulou um pouquinho de reserva e distribuiu 71. Tá com 16 centavos acumulado aí. E vamos ver, né, próximo mês aí, se a Serpaz continuar dando problema, vai ter que utilizar a reserva. Se não conseguir fazer o giro, vai ter que utilizar a reserva. Então, situação um pouco complicada. O foco dele principal é em terminal de transbordo, é o que traz a maior parte da receita. O perfil do locatário, principalmente no operador logístico, essa é a ideia, né, um fundo agrologístico. E o contrato 100% atípico. Os contratos dele para até 2025 não tem nenhum vencendo, isso é bom. Traz um pouco de mais segurança para um fundo que passa por problemas. O indexador totalmente IPCA e o mês de reajuste praticamente de fevereiro, março, abril, maio e julho. Então, somente ano que vem que a gente vai ter reajuste. A carteira de ativos, bem distribuída até pelo Brasil, mas assim, é um fundo que eu acho que deveria focar somente nas propriedades. Se ele tirasse esses CRIs problemáticos assim da carteira, com certeza ele teria rendimentos melhores. Mas aqui são todas as operações dele, as empresas e tudo mais. Excelente de fato. Esse CRIzinho que ele tem aqui na carteira da Serpasa e desse da Andale, se não tivesse, com certeza contaria bem mais pra frente. De fato, acho que eles têm que decidir no que eles vão investir, se é CRI ou se é imóvel. E pra mim eles podiam sair totalmente dessa questão. E bom, pessoal, comentários finais. RZTR, gestora, mostra que sabe fazer um bom trabalho. O fundo vem ano após ano. Ano passado conseguiu gerar muito lucro e distribuir isso pro cotista. Esse ano, mais uma vez, mostra mais de 100% de lucro no investimento deles. Então, mostra que a gestora sabe o que tá fazendo. Então, assim, eu invisto hoje no RZTR sem medo nenhum. Sem medo nenhum. ISA hoje mostra que agronegócio eles entendem. E o Betal segue com aquele problema da Serpasa que vem impactando o fundo. E, sinceramente, acredito que a gestora deveria pôr um fim nesses crises da carteira deles e focar somente nos imóveis. Eu acho que traria um diferencial muito grande para esse fundo e talvez até atrairia mais. Eu, por exemplo, investiria totalmente. Porém, eu prefiro hoje ficar fora porque prefiro muito mais investir num fundo que de CRA e sabe o que de fato tá fazendo. Então, por hoje, eu prefiro ficar fora totalmente do Betal. Mas, em geral, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das atualizações do mês. Tamo junto, até a próxima e falou!